Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 19 de junho de 2025, 11ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Hoje, quinta-feira, dia da solenidade de Corpus Christi. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Naquele dia, Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho como sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Abraão entregou-lhes o dízimo de tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 109, versículos 1, versículos 2, versículos 3, versículos 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado do meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escábulo por debaixo dos teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião o vosso centro de poder, pois ele diz: domina com vigor os teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és o príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Irmãos, os que eu recebi do Senhor foi isto, que eu vos transmiti. Na noite que fui entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este é o cálice e a aliança em meu sangue. Todas as vezes que de beberes, fazei em memória de mim. Todas as vezes de fazer comer deste pão, bebereis deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão comer, sempre há de viver. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 11b a 17. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando e os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede das multidões para que possam ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhe-vos o mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fossemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou e partiu e deu-os aos discípulos para distribuírem à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje, na liturgia, nos traz a passagem que nos mostra a importância do pão como símbolo de bênção e providência de Deus. Na primeira leitura do livro do Gênesis, vemos Melquisedeque abençoando Abraão com o pão e o vinho, reconhecendo a grandiosidade de Deus Altíssimo, e Abraão, por sua vez, a entrega do dízimo
demonstrando a sua gratidão, confiando na provisão divina. Na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo nos recorda do gesto de Jesus na última ceia, quando instituiu a Eucaristia, dando aos seus discípulos o seu corpo e seu sangue, como alimento espiritual. Celebrar a Eucaristia é proclamar a morte e ressurreição do Senhor, é unirmos a Ele e nossos irmãos na comunhão fraterna. No Evangelho narrado por São Lucas, somos convidados ao milagre e a multiplicação dos pães e peixes por Jesus. Mesmo diante da escassez aparente, ele nos mostra a sua capacidade de alimentar a multidão, revelando-se como o pão vivo descido do céu. Este gesto de Jesus nos mostra da importância de confiarmos em Deus como fonte de sustento em todos os momentos de nossa vida. A sequência nos convida a exaltar a alegria diante do mistério da Eucaristia, aonde o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse alimento nos nutre, nos fortalece e nos mantém unidos a Cristo e à sua Igreja, mesmo em meio às diversidades. Que nesse dia da solenidade de Corpus Christi possamos celebrar com fé e devoção a presença viva de Jesus Cristo na Eucaristia, reconhecendo nele a nossa fonte da vida e sustento, que, ao comungarmos o seu corpo e o seu sangue, sejamos transformados, renovados em nosso amor a Deus e ao próximo. Que a intercessão de Maria, Mãe de Jesus Cristo, nos ajude a acolher cada vez mais o dom da Eucaristia em nossas vidas, para sermos testemunhas vivas do amor de Deus ao mundo, hoje e sempre. Amém.